a virtude da paciência conosco mesmo, que é essa luta contínua, dia a dia, sabendo que nós temos nossas limitações e que nós temos as nossas dificuldades, mas que o importante é lutar. Lutar por amor até o último instante, como dizia São José Maria Escrivá. Uma luta contínua, uma luta sem desânimo, uma luta entusiasta, animosa, ferrenha, determinada, uma luta que seja não só eficiente, mas que seja eficaz para fazer o bem. A fortaleza humana do ser homem, daquele que não foge à luta, não foge das dificuldades, porque as dificuldades existem, é uma realidade, não podemos viver como plantas dentro de uma proteção de vida, proteção de vida. Nós temos que ser essas plantas que nascem nas estepes, que nascem nas montanhas, que sofrem a ação do vento, a ação das intempéries, e, portanto, tem que criar raízes sadias, raízes profundas, que não se deixam arrancar. A fortaleza urbana é de não ser mole. Um mundo hoje que tem essa ideologia de masculinizar as mulheres e de feminizar os homens, deixar os homens moles, homens de poucas atitudes, de poucas posições, né? Então, ter muito cuidado de viver a fortaleza para resistir às tentações. As tentações são muitas. O mundo ele é apaixonante, todas as coisas que foram feitas são boas, são maravilhosas, não tem nada de mal assim, mas somos nós que tornamos as coisas maus pelas ideias que estão fora de ordem. Falta uma ordem. Então, pensar nessa fortaleza que nos existe, que faz ver que nós somos ET, nós somos extraterrestres, nós estamos aqui nesse mundo de passagem, aqui não é a nossa casa definitiva, temos que voltar de onde viemos, com essa certeza que Deus existe, e não entrar dentro dessas teorias marxistas, que o Deus não existe, o homem não tem alma espiritual, o importante é viver o hoje e agora, como um animalzinho, procurando o hedonismo, toda a ordem de prazeres. O importante é ser feliz e, e custa o que custar ser feliz. Depende das circunstâncias, as consequências que vai ter. Eu mato, eu roubo, eu faço o que for para ser feliz. E esse não é a nossa felicidade dentro da ética grega, nem dentro da moral judaica cristã, e nem dentro do direito romano. Então, lutar contra a luta de classe, essa fortaleza contra o egoísmo, o que importa sou eu, o outro que se dane. Não entrar nessa luta de classes, de fazer diferenças sociais, entre pobres e ricos, entre brancos e pretos, essa luta de ver que nós somos para Deus e que o nosso sentido é o céu. Nós devemos buscar o céu, nós devemos buscar a nossa amizade com Deus e não o homem para o Estado, né? E sim o Estado para o homem. Todos os bens voltados para o homem, né? Mas não podemos entrar nessa do hedonismo, de aderir ao aborto, divórcio, eutanásia, pornografia, né? Todas essas coisas que denigrem a imagem do homem. Então, a fortaleza é a virtude que assegura a firmeza e a constância na prática do bem, mesmo no meio das maiores dificuldades. Não podemos desistir, para que a gente possa viver essas virtudes,
as bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças são as obras de misericórdia. Nós temos que viver, praticar o bem, para fazer o bem. Então, essas obras de misericórdia, nós precisamos de fortaleza para dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, a fortaleza para vestir os maltrapilhos, a fortaleza para dar moradia aos desabrigados, visitar os doentes e prisioneiros. Talvez no momento, hoje não seja tão aconselhável fazer isso, recolher alguém na nossa casa, porque você pode estar recolhendo um ladrão na sua casa. Então, o melhor para viver essa fortaleza na obra da misericórdia corporal é ajudar através das instituições de caridades que estão feitas aí para poder atender os desabrigados, os doentes e prisioneiros, resgatar os cativos, sepultar os mortos, rezar pelos mortos, né? E depois a fortaleza para viver as obras de misericórdia corporais, que são as que mais nos custam. Essas são mais custosas do que dar esmola a alguém. Se você dá esmola a alguém, você nem olha para a cara da pessoa e você já vai embora, você segue o seu caminho. Agora, as obras de misericórdia espirituais, essas são duras. Porque você tem que, às vezes, muitas vezes, viver no seu dia a dia, na sua convivência social. Ensinar os ignorantes, ter muita paciência para ensinar as pessoas que não têm conhecimento, né, que são incautas, dar bom conselho. Quanto custa, às vezes, dar um bom conselho, né? A gente, o que vai pensar de mim, né? O que vai dizer de mim, né? Às vezes vem essa ideia, né? Que o que tem que haver com a vida do outro, né? Não tem nada a ver com a vida do outro. Não, temos. O que eu faço vai influenciar na vida do outro. E isso é importante com o exemplo que eu dou e com o bom conselho que eu dou. E o maior dos bons conselhos, às vezes, é o exemplo. Arrasta, empurra as pessoas a fazer o bem. Ajudar e corrigir os que erram. Quanto é difícil viver isso? Né? Puxa vida, tal pessoa fez tal coisa, né? Então tem que ter a fortaleza de não ficar murmurando, de não ficar pensando mal, mas tem que ir à ação, a coisa objetiva, a coisa que é eficaz, é corrigir com muito jeito, com muito cuidado, mas eu tenho que tirar o outro, ajudar o outro a sair do erro. Consolar e confortar os aflitos. Às vezes uma pessoa precisa de uma palavra nossa, uma palavra que edifica, uma palavra otimista, uma palavra positiva. E nós temos que lutar num conceito que hoje está muito na sociedade, um conceito, uma, um lema muito errado, que diz: pense mal e acertará sempre. Não podemos julgar a intenção de ninguém. Vê que as pessoas têm a intenção de fazer o bem. Que muitas pessoas têm o desejo de fazer os bens, mas não conseguem. Está bem intencionada. Nem seguiu outro esse lema de que julgar que todo mundo faz o mal, todo mundo se quer o mal, só vê maldade por trás das coisas. Então, perdoar as ofensas que nós sofremos, ficar guardando broncas, mágoas, ressentimentos, como dizia um antigo político, o Tancredo de Almeida Neves, ele dizia que tem gente que guarda o veneno das ofensas, no congelador. Guarda lá, até o momento de se vingar. Saber perdoar, saber desculpar. E é preciso ser muito forte para isso. É preciso pedir muita fortaleza e exercitar no dia a dia. Sofrer com paciência as fraquezas do próximo, não do meu próximo que está lá na África, que está lá nos países do Emirado Árabe, que está lá na Cochichina,
lá na Patagônia, mas aquele próximo que está bem próximo de mim, que está ali na minha casa, e que às vezes eu sou inimigo dele, porque não sei sofrer com paciência as suas fraquezas, não sei saber, não sei compreender a pessoa, né? E está do meu lado, vive comigo no dia a dia. Às vezes o inimigo está dentro de casa, mas quem faz o inimigo sou eu. Sou eu que crio o inimigo. Por quê? Porque não me abro a ele com condescendência, não sou uma pessoa condescendente e saber compreender, saber que ele tem suas dificuldades, saber que ele está lutando para se corrigir. Então, a fortaleza ela é muito ampla, tem que nos ajudar a viver todas as demais virtudes, né? É impressionante isso. A fortaleza que nos ajuda a viver a virtude da esperança. E ter esperança que as coisas vão melhorar. E que o homem melhora com o passar do tempo, assim como o vinho. O vinho mais velho é muito mais saboroso. E os homens são como o vinho, melhoram com o passar do tempo. Então, sofrer com paciência as fraquezas do próximo, não só sofrer com paciência, mas ficando no silêncio. O silêncio. Ficar no silêncio também às vezes é um mal. Por quê? Porque eu tenho que ajudar falando, tenho que ajudar com muita caridade, com muito jeito, esperando o momento oportuno, cuidando a forma de falar. Eu posso ir falando de qualquer jeito. Às vezes a gente falta com a caridade porque fala de um modo abrupto, fala de um modo agressivo. Então, esperar o melhor momento para poder fazer uma correção, poder fazer uma indicação e da forma melhor. Como que eu vou dizer isso para tal pessoa? Como que ele vai me entender? Aí precisa da fortaleza. A gente às vezes quer resolver as coisas no ato, no momento. E às vezes não é o momento adequado para isso. Às vezes também não podemos entrar na questão também de ficar adiando também. Ah, depois eu falo. Pode ser uma covardia, também adiar. Então nós temos que achar o equilíbrio, porque a virtude é o equilíbrio. E a sétima obra de misericórdia é rogar a Deus pelos vivos e defuntos. Eu pedi por aqueles que já se foram, e, e isso também ser muito forte aí, para ser constante, né? Uma virtude puxa a outra, então a constância, a perseverança. Não é porque uma pessoa morreu que deixou de ser amiga nossa, não deixou de existir, ela permanece em outro estado, mas permanece. E nós precisamos pedir por ela, continuamos amigos dela. Então, como pedir pelas benditas almas do purgatório, e aí a gente pede por todos, né? Até por aqueles que a gente não conhece. E na medida que aqueles que não conhecem andam, como dizia São José Maria Escrivá, andam na fila, a fila anda, um que eu não conheço entra no céu, o que eu conheço vai dar uma andada na fila, então vai estar mais próximo da entrada do céu. E pedir pelos vivos, porque muitas vezes não basta só falar, não basta só dar o exemplo, é preciso da oração. E aí, é aí que São Paulo dizia uma coisa muito interessante, que era forçar o outro na entrada, no caminho do bem, forçar o outro a entrar por uma porta segura, por um caminho seguro, mas não através do fanatismo, da violência, né? É a fortaleza de pedir pela oração, para que Deus vá tocando o coração daquela pessoa. Não são nós que convertemos as pessoas,
Deus que converte. Mas nós temos que pôr os nossos meios. Então, nós temos aí a oração, a mortificação. E olha que para viver a fortaleza, precisamos que nós sejamos mortificados. Mortificados da guarda da vista. Eu vou para a rua, eu não posso ficar olhando qualquer rabo de saia que passa. Eu vou cair dentro do bueiro, vou ser atropelado. Eu tenho que guardar a vista, né? Vivendo aí a virtude do pudor, a virtude da modéstia e a virtude da fortaleza para ser mortificado na comida, comer um pouquinho mais daquilo que eu gosto menos, comer um pouquinho menos daquilo que eu gosto mais, deixar que as pessoas se sirvam do melhor. Lá em Minas Gerais, as pessoas gostam muito de moela, mas o frango só tem, que eu saiba, só tem uma moela só. Então todo mundo fica de olho na moela. Então as mães que também gostam da moela, normalmente comem o pé do frango, comem a asa, comem o pescoço e deixam a moela, que é a parte melhor, coxo, peito, para as outras pessoas. Então todos nós temos que pensar nesse sentido, né? Se eu estou à mesa, tomar a refeição, e tem dois bifes no prato, na travessa, um bife grande e um bife pequeno. Então eu escolho o pequeno e deixo o maior para outra pessoa. Aí o guloso, que não sabe viver a virtude da fortaleza, foi lá e meteu a mão no grande e pegou o grande para ele. Aí a outra pessoa corrigiu. Puxa vida, mas você precisa pensar nos outros, cara. Por que você pensou o grande e você não pegou o pequeno? Qual você ia pegar? Aí eu ia pegar o pequeno. Então por isso que eu peguei o grande. Isso é uma piadinha aí, né? Não sei se deu para entender aí, né? Mas a questão é a gente pensar nos outros e deixar o melhor para os outros. E isso faz parte da fortaleza. Viver essa mortificação de nos mortificar, tornar a vida do outro uma vida agradável, tornar a nossa convivência com o outro um trato alegre, otimista, positivo e real, com realidade, pisando no chão, falando das verdades, falando da realidade, mas sempre transmitindo com muita alegria e, e é preciso da fortaleza para lutar contra a tristeza. Tristeza a gente coloca dentro do saco, enche de pedra, amarra a boca do saco e joga lá na represa, porque tristeza não vale para nada. Alegria constrói. Como dizia o Vinícius Moraes, é mais alegre, é muito melhor ser alegre do que ser triste. Alegria é uma luz no coração. Mas precisa da fortaleza para poder ser alegre. E, normalmente, para ser alegre, temos que lutar com muita fortaleza contra o egoísmo, contra a soberba, de nos querer nos colocar em primeiro lugar, ficar à frente das pessoas. Então, era isso que tinha para dizer aí. Eu agradeço aí a presença de vocês, né? E o convite do Gustavo, tá? Muito obrigado.